William MacDonald, o mutilador, de Sydney, em 1926. Allen Ginsberg nasceu em Newark, Nova Jersey. Adulto, ele se tornaria uma grande força cultural nos Estados Unidos dos anos 1960. Um pioneiro da liberação gay que celebrou sua homossexualidade e escreveu alguns dos poemas mais influentes do final do século XX. 2 anos antes, outro menino com o mesmo nome nasceu em Liverpool, na Inglaterra. Ele também acabaria nos livros de história, embora não como poeta e certamente não como um ícone de tolerância sexual. Um gay atormentado que odiava, temia a sua orientação sexual. Esse outro Allen Ginsberg viria a ser um dos assassinos mais medonhos da história, conhecido como o Mutilador. Posteriormente, ele atribuiria seus problemas a um incidente ocorrido em 1943, quando estava no exército e foi estuprado em um abrigo antiaéreo por um colega soldado. O problema com essa história é que não havia nenhuma prova de sua veracidade e Ginsberg tinha sido diagnosticado como esquizofrênico antes do suposto ocorrido incidente. Dispensado do exército, em 1947, acabou internado em um hospital psiquiátrico na Escócia, onde passou 6 meses aterrorizantes em uma cela fria com lunáticos balbuciantes e submetido a um regime diário de tratamentos de choque. Após sair desse manicômio, Ginsberg deixou a Grã-Bretanha, emigrando primeiro para o Canadá, depois para a Austrália, onde abandonou o nome de nascença e assumiu a identidade de William MacDonald. Em 1960, enquanto morava em Brisbane, MacDonald, agora com 36 anos, cometeu seu primeiro assassinato quando deu carona a um alcoólatra de 55 anos chamado Amos Hurst. Conduzindo Hurst a um hotel decrépito, MacDonald o estrangulou enquanto os dois bebiam cerveja sentados em uma cama. A experiência foi poderosamente estimulante para MacDonald, que ficou ansioso para repeti-la. No início de 1961, mudou-se para Sydney. De dia, trabalhava nos Correios como classificador de correspondência e de noite perambulava por parques e banheiros públicos em busca de parceiros homossexuais. 6 meses depois de chegar a Sydney, MacDonald foi tomado pela ânsia de matar. Carregando um saco contendo uma faca de lâmina longa e uma capa de chuva de plástico, ele atraiu um sem-teto de 41 anos, chamado Alfred Reginald Greenfleur, para uma piscina deserta e o embebedou, até deixar ele desacordado. Então, depois de vestir a capa de chuva, MacDonald matou um mendigo desmaiado, com dezenas de facadas no rosto e no pescoço, rompendo sua jugular. Em seguida, despiu Greenfleur da cintura para baixo e cortou fora seus genitais, que levou consigo e atirou no porto. Após outro hiato de 6 meses, ou período de calmaria, como chamam na criminologia, a sede de MacDonald por sangue alcançou outra vez um pico incontrolável. Em novembro de 1961, ele assassinou violentamente outro homem de 41 anos, chamado Ernest Cobbin, cortando-lhe a garganta enquanto estava sentado em um banheiro público, castrando-o em seguida e levando consigo o macabro troféu em uma sacola de plástico, que mais tarde jogou no porto de Sydney. Uma atrocidade quase idêntica se seguiu em março de 1962. Naquela altura, era organizada uma enorme caçada para capturar o maníaco conhecido como o Mutilador. Pouco depois, tendo sido despejado por seu senhorio e despedido de seu emprego, MacDonald mudou-se para um subúrbio de Sydney, onde adotou um novo nome, Alan Brennan, e abriu uma lanchonete. O serial killer perpetrou seu último ato hediondo em novembro, quando levou James
Hackett, um mendigo de 42 anos, ao seu estabelecimento e, depois de embebedá-lo, o matou e o mutilou. Em seguida, escondeu o cadáver no porão e, tomado de pânico, fugiu para Brisbane. Quando o cadáver, terrivelmente decomposto, foi descoberto mais de um mês depois, foi identificado erroneamente como sendo o do dono da loja, Alan Brennan. A morte foi atribuída à eletrocução acidental. Se MacDonald tivesse ficado longe, teria continuado livre para matar de novo. Em vez disso, por razões não explicadas, ele retornou a Sydney, onde logo esbarrou com um conhecido chamado John McCarthy, que naturalmente ficou surpreso de ver o supostamente falecido Brennan andando pela rua. Quando MacDonald se virou e fugiu, McCarthy notificou a imprensa. Não demorou muito, até que um dos principais jornais publicasse uma matéria com a manchete e o caso do cadáver ambulante. Ao exumar os restos de Brennan, as autoridades finalmente concluíram que o homem morto era na verdade James Hackett e que ele fora esfaqueado até a morte e mutilado sexualmente. Com isso, ficaram convencidas de que o verdadeiro Brennan era o famigerado mutilador. Em pouco tempo, MacDonald foi preso em Melbourne e levado de volta a Sydney. Julgado em 1963, ele foi declarado culpado por 4 assassinatos e recebeu prisão perpétua. Atualmente passa os dias lendo clássicos da literatura e ouvindo Chopin, Liszt, Gilbert e Sullivan. Inscreva-se para conhecer mais histórias reais de crimes que marcaram o mundo. Ative o sininho e acompanhe os próximos casos.